eu sou a professora Simone e estamos de volta hoje com a nossa videoaula 5, com um tema muito especial para nós. Hoje nós vamos falar sobre Conference Welcoming Dinner. Só para recapitular um pouco, lembra que nós estamos conversando sobre a possibilidade de você fazer uma viagem para fora do Brasil, ir a um congresso internacional. E a partir daí você vai se engajar em diversas possibilidades de comunicação. E o Welcoming Dinner é uma delas. Que tal a gente recapitular um pouquinho da nossa história para depois entrar no tema propriamente dito, ok? Então vem comigo. Alright, primeiro, you arrived in the US, ok? Remember? Airplane. And then you checked into the hotel. Você vai para o hotel, faz o seu check-in. Then, finalmente, depois de um longo voo, you get some rest, ok? Aqui nós temos a palavra rest, que é um pouco de descanso. E por quê? To recover from jet lag. A palavra jet lag, ela é muito utilizada. O jet lag é aquele mal-estar que você pode ou não sentir após uma viagem muito longa. Então, se você chegar num outro país e estiver se sentindo um pouquinho cansado demais ou alguma coisa que está um pouco fora da sua rotina, você pode procurar alguém, pode procurar um médico, pode procurar alguém do hotel e dizer que você está com jet lag. E aí as pessoas vão te ajudar em tudo aquilo que você precisar, alright? Then, ok, você learned, ok? Aprendeu um pouco mais about your neighborhood, ou seja, o que tem ali perto do hotel, como que você vai se locomover, se tem restaurant, se tem drugstore, alright? And then, ok, now you are ready, finalmente chegamos ao nosso momento de ir para a conferência. Chegou, descansou, já se entendeu e agora você vai ao first day at the conference, que é o que nós temos aqui, ok? E a conference é o STEM Conference de 2015 e o primeiro evento que nós teremos no STEM Conference é um dinner, welcoming dinner, ok? So, first academic appointment, evento, ou um compromisso que você tem que seguir, é o welcoming dinner. Welcoming dinner, normalmente, nas aberturas de congresso, nacionais ou internacionais, nós sempre temos ou um coquetel, ou um welcoming dinner, ou de repente pode ser um brunch, depende do horário, tá? Em alguns congressos, isso pode variar, não sendo exatamente o primeiro evento. Mas no caso do STEM Conference, esse vai ser o seu primeiro evento, por isso que depois de todo aquele trânsito, a gente vem direto to the STEM Conference to have our welcoming dinner, ok? E para isso, para a gente conversar sobre como você vai agir no seu welcoming dinner, ou seja, no momento que é o seu primeiro, não dia, mas noite no congresso, nós estabelecemos alguns objetivos de aprendizagem, que são, ok? Primeiro, to engage in a small talk. Engage significa para você se engajar, é quase igual ao português, numa conversa rápida. Como que você faz para conversar com alguém que você conhece, alguém que você não conhece? Como que é esse bate-papo? Como que você vai puxar um assunto com alguém, principalmente in English? E para isso, nós vamos trabalhar Start a conversation with a stranger. Vamos falar com estranhos, ok? Pessoas que não conhecemos. And then, start a conversation with someone that you know. Porque congresso é um grande momento de socialização. Muitas vezes você vai encontrar muita gente conhecida. Alguém que faz graduação com você, um ex-professor ou autores de livros que você já leu. Enfim, este é um grande momento acadêmico. And then, we are going to talk about social norms and stereotypes. Já que nós vamos falar sobre a possibilidade de conversar com alguém, a gente tem que falar quais são essas social norms. Como é que eu vou agir? Será que existe uma regra? Será que existe algum estereotipo? Eu não posso pegar em alguém. Como que eu vou fazer esse approach? Como que eu vou me aproximar? E é isso que a gente vai ver, ok? And then, só para a gente começar a conversar um pouquinho mais, o que que vem a ser, conforme eu já disse? Conference Socializing Small Talk. É o momento que você vai conversar, é o momento que você vai se socializar com as pessoas, ok? E sempre com conversas curtas, ok? And then, e o que é um small talk? Tá? Essa ideia de conversa curta que você vai have an informal conversation that covers light topics. Ou seja, este é o momento de você falar sobre light
topics. E o que vem a ser light topics? Bom, nós temos aqui, você pode falar sobre theater, plays, pode falar de peça de teatro. You can talk about books, livros, food, entertainment, que é entretenimento em geral, sports, travel, que é assunto de viagem, the weather, por que não? O tempo, normalmente sempre, nossa, tá frio hoje, tá calor, você pode iniciar a conversa com alguém. Your surroundings, ou seja, onde você está, a vizinhança que você se encontra. General news, alguma coisa interessante, ok? Children, se você for casado, tiver filhos. Ou você vai falar somente sobre o congresso. Você pode dizer sobre os livros que você leu, sobre os artigos, se for um autor, na hora de conversar com ele. A única coisa que nós não aconselhamos é que você fale sobre assuntos polêmicos. Religião é um deles, ok? Então procure evitar, a não ser que você queira algum tipo, causar alguma impressão como essa, muito mais polêmica. Só que agora, para a gente continuar com esse assunto, já que nós vamos falar de cultura, stereotypes, culture, small talks, nós vamos agora chamar a professora Melanie Brooks, que vai nos ajudar, vai nos contar como isso funciona e vai nos ajudar a praticar um pouco dessa conversa in English, of course. So Melanie, thank you for having you here, okay? Nice to be here. Okay. So Melanie, can you talk about a little bit starting a conversation with a stranger? Quando a gente começa uma conversa com alguém que a gente não conhece, o que fazer? Quais são? What do we have to do? Okay. So when you're starting a conversation, typically there are about 4 things that you're going to be doing. First, you want to greet the person, and how you do that physically will vary depending on a lot of circumstances. Ok. Então a primeira, vamos falar um pouquinho do contato físico, que ele vai variar, vai depender muito das circunstâncias. Mas a gente vai mostrar para você que mesmo dentro da variação, alguns cuidados a gente tem que tomar, right? Yes. So then we'll do introductions. Ok, que são as apresentações em geral. Maybe talk about common interests. Ok, e aí quando a gente for conversar, talvez uma das ideias seja que a gente consiga conversar sobre interesses que nós temos em comum. Isso facilita muito a nossa conversa. And ask questions of the other person. Ok. Perguntas. And later we'll talk to you about idiomatic language. Ok, and a melhor maneira de explicar idiomatic language é a gente vivenciar, ok? Então são expressões idiomáticas que nós vamos trabalhar hoje para quando você estiver engaged in a small talk. Okay. Beautiful. All right. Melanie, physical contact. Sure. Okay. This is very important because often in Brazil I hear americanos são frios. Yeah, eu acho. Aliás, eu sempre achei, mas depois de ter viajado e conhecido, nós imaginamos que o fato do outro não ter o mesmo comportamento que o nosso o torna frio. Mas essa não é a realidade, ok? Yeah. Yes? So Americans tend to be maybe more private. They'll give hugs and kisses, but usually with people who are closer to them, like family. So the first time, primeira vez, Okay. if you meet somebody no negócio, it's better to shake hands. Ok. E aí esse é um aspecto muito importante. Por quê? É uma questão de privacidade e não de frieza. Então, quando você vai encontrar uma pessoa, um americano, pela primeira vez, o ideal é você shake hands, That's right. ok? Hi. Hi, you shake hands. Muitas vezes aqui no Brasil, a gente pode até pensar em dar um beijinho ou em puxar a pessoa mais para o nosso lado. Não faça isso, que nessa não é uma boa ideia. Por quê? Conforme a Melanie disse, os beijos, os abraços e essa recepção mais calorosa, ela vai ficar com amigos mais íntimos, ok? Yes, Melanie? Yeah, and just about stereotypes, it's important to look at the behavior, but not make a judgment about it because it might be different. Ok, quando ela fala behavior, é comportamento. Então, assim, olhe o comportamento e entenda. Não faça pré-julgamento, porque nós estamos falando de cultura diferente. You have to be open. Você tem que se abrir para poder entender mais sobre as outras culturas. E entender sobre a cultura significa o seu sucesso na hora de se comunicar. Right, Melanie? Very true. Ok. How about at the table? Se nós estamos falando de uma conference dinner, tem alguma dica para a gente à mesa? Yeah, so one thing
And I can talk about cultura de my part of the United States. Okay. But talvez not all of the United States. Okay. But in my part, usually we wait for everybody to have food before we start eating. Okay. It's pretty important. Ok, que é o esperar. Aqui no Brasil, às vezes, nós esperamos as outras pessoas para iniciar o jantar ou iniciar a refeição. Mas isso também não é um costume nosso, vai variar bastante de local para local, ok? Então, o ideal, se você estiver mais ao norte e for ali fazer uma visita em Denver para a Melanie, o ideal é esperar que todo mundo se sirva para depois você começar a refeição. Right, Melanie? That's right. Ok. E agora, a gente vai mostrar para você o quão importante é você entender a cultura. Nós separamos um vídeo muito interessante, nós esperamos que você goste. Preste atenção. Quando você não está atento a um aspecto cultural, you can get into trouble, ou seja, você pode se envolver em algum problema ou em alguma enrascada. Let's see it? Vamos lá. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. Ok, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre aspectos culturais, como que vai ser the introduction? Melanie, how is the introduction? So you might say, hi, my name is Melanie. I'm a public school teacher in Brazil. Ok, very good. E uma das coisas muito interessantes que nós colocamos aqui para você é que você consiga olhar em todo o congresso, você vai ter how do I say that, Melanie? A name tag. A name tag. Com essa name tag, fica fácil de você identificar da onde é a pessoa, qual é a universidade, qual é a área dela, o campo de pesquisa, e fica muito mais tranquilo. Então, assim, procure sempre dar uma olhada no name tag para você poder se apresentar e entender a hora que a outra pessoa for se apresentar para você, ok? This is very important. All right? How about the questions, Melanie? Quando a gente tem interesses em comuns, what kind of questions I can ask? Sure. So you might ask if the person is from Cleveland, where the conference is taking place. Okay. Is this the person's first time? Is this your first time at the conference? What do you do at the University of Ohio, if they have on their name tag University of Ohio? Mm-hmm. And what did you think about the keynote presentation? Okay. And lastly, what has been your favorite session so far? Ok, só para lembrar, keynote presentation, toda vez que vocês virem essa palavra num congresso, principalmente keynote, é a apresentação principal ou a sessão principal dentre uma série de sessões. But Melanie, can I talk about my family here? More personal things? What do you think? Good question. If it's a stranger, I might avoid doing that the first time you meet them. Okay, so with stranger, like more formal. More professional, Okay. more general. Ok, se temos perguntas, então temos respostas. Vamos praticar um pouquinho mais? All right. Melanie, I ask you, you ask me. Okay. Okay. You start. I start. Okay. First time. Are you from Cleveland? Yes, I am. Okay, very Now, good. I'll ask you. Okay. Are you from Cleveland? Oh, no, I'm not. I'm originally from Brazil. Okay. And what did you think about the keynote presentation? Okay. Keynote, a principal. Well, it depends. Okay. If I like, I can say, oh, very inspiring. Oh, Okay. Or
It was amazing. Okay, or we can say it was fantastic. It was incredible how Professor, and then you can say the name of Professor Glazer, talks about STEM conference. But if you don't like, be polite, right, Melanie? Yeah. So you can say, it was interesting, but it's not my area of study. Yeah, or you can say, quite difficult. Não é de bom tom você dizer, eu não gostei. Oh, I didn't like that, okay? Don't do that. No, Melanie, it's not good. I didn't like it. Okay, very good. So, let's continue. So here, another possibility, outra possibilidade, all right? So, Melanie, what has been your favorite session so far? The one about the design and implementation of school research program. Okay, or if she asks me, so I could say, what has been your favorite session so far, Simone? oh, Melanie, mine was the one presented by Dr. Caroline Ramos about STEM classrooms. It was perfect for me. Great. Ok, good. E aqui, não fiquem muito assustados com esses nomes, porque esses nomes você vai poder entender um pouco mais quando você receber o seu booklet do congresso. Você terá nome dos professores, você terá o nome das conferências, então aí você sempre vai utilizar uma estratégia que nós vamos ver um pouquinho mais adiante de como você já pegar uma informação que existe, se apropriar e trazer para o seu discurso, ok? Então, don't be impressed, right? Oh, Melanie, and how do I react positively? So you can say, that's incredible. Okay. Oh, that's fantastic. That's amazing. Oh, you were kidding. You're joking. Oh, really? Okay. But now, when you react negatively, okay. Really? Oh, no. Oh, that's awful. Oh, that's terrible. How terrible. Oh, ok. So, essas maneiras são as maneiras mais tranquilas, vamos dizer assim, mais polites, para você agir positivamente ou negativamente, ok? And now, como vocês podem ver aqui, there we are. There we Melanie and Simone, we are here. Quais são as perguntas? Common questions among friends. Quando você está com seu amigo, você encontrou, de repente, alguém que você já estudou de uma outra universidade ou da sua própria universidade, um professor. Como que a gente faz isso? How do we do that, Melanie? So I can say, Simone, how are you? Melanie, I'm so fine. Glad to see you. Great. How was your trip? Oh, my trip, it was awful. Oh, it was so I'm so tiring. sorry. Yeah, When- but okay. When did you arrive here in Cleveland? Oh, I arrived yesterday night. Oh, I'm sorry to hear that your trip was bad. Are you free for lunch today? Oh, yes, good idea. Wonderful. Okay, so can we get together? Yeah, let's schedule a time after the next session. Ok, perfect. Viu como é diferente? Muito mais tranquilo. E eu aproveitaria até o momento para dar um abraço na Melanie e dar um beijo, independentemente dela ser americana ou não. Por quê? Neste momento, nós já temos um nível de informalidade, ou seja, a nossa privacidade já se tornou, nos tornamos amigas. Então, isso facilita os beijos e abraços, ok? But be careful, all right? Good. Okay, and here we have some idiomatic language. Okay, Melanie, please. So I'd like to catch up means to talk about your life, to learn about what's happened to you. Melanie, so good to see you here. You look so beautiful. Thanks. I would love to catch up with you. Oh, I have lots of good things to tell you. Oh, you have wonderful. no idea. Wonderful. And then if somebody's new, you might ask, so what do you do? It means, what do you do for work? Americans always say, what do you do? Okay, I say, oh, I teach English in Brazil. Okay. And are you free is a way of asking somebody to go out. So, Simone, are you free for dinner tonight? Yes, I am. Wonderful. Let's go Great. somewhere together. All right. So, Melanie, a question. Are you free? I can use with, posso usar com estranhos e com amigos? Or is there a difference? Well, you want to make sure that somebody wants to go out with you before you ask them. So it's better with a friend. Okay. Otherwise, a stranger might be like,
Yes, why are you asking if I'm free? Ok? Então, cuidado. Se você não conhece, imagina, você está encontrando aquele autor, o professor, que você menciona nos seus artigos, você olha para ele com toda a informalidade do mundo e pergunta, are you free? Então, ele pode ficar um pouquinho assustado. Be careful, all right? Yes, Melanie? Yes. Good. All right. And here we have a small talk. A gente vai simular uma small talk, eu e a Melanie, na conferência. O que a gente pede para você, tá? Para você poder olhar sempre essas perguntas e respostas que nós vamos fazer. E uma estratégia muito importante to improve your English é você falar em voz alta logo depois da gente, ok? Essa pode ser uma grande forma de você praticar não só a pronúncia, mas também a fluência e você poder lembrar vocabulários e estruturas, alright? Nós temos aqui, hello, here we are, Hey. ok? Com friends, ok? Among friends, qual seria um diálogo? So, I start, I say, oh, hi Melanie, how are you? Great, it's so nice to see you again. How was your trip? Oh, it was fine. I just arrived last night. Oh, you must be tired. I'd love to catch up. Are you free for lunch? Oh, yes, let's meet at noon and we can walk to a nearby restaurant. Okay, I'll look forward to seeing you then. Ok, alright. E agora, para a gente continuar, que tal a gente assistir um vídeo, onde você vai poder ver exatamente como que acontece um diálogo in a conference dinner, ok? E o desafio para você é, que tópicos foram mencionados nesse vídeo? O que é que você consegue reconhecer depois de tudo aquilo que nós falamos na nossa videoaula de hoje? I am Dr. Olivia Bernard. I'm Wallace Morris. Nice to meet you. Where are you from? I'm from São Paulo, Brazil. Where are you from? I am originally from New York, but I now live in Denver. I've always wanted to visit New York. How is living in Denver? Great. It's a beautiful setting, and we have a lot of outdoor activities, like skiing and mountain biking. What is it like in São Paulo? I visited Brazil once, but I stayed in the Northeast. I remember the people being very friendly. I would like to visit the south of Brazil someday. São Paulo is wonderful. It is such a big city that you can find all sorts of activities, food, and cultural events. Sometimes the traffic can be bad, though. I understand. We have traffic congestion in Denver, too, sometimes. So, are you presenting at this conference? No, I am here as an attendee. I am particularly interested in the research that Dr. Carolyn Hayes has been working on. Are you attending or presenting? Both. In fact, I am a teacher and a researcher. I have been studying ways to help get STEM students involved in making a difference in their communities through their academic programs. That sounds really interesting. I would like to learn more about that. Well, maybe I will see you at my session tomorrow. Chegamos ao fim da nossa videoaula de hoje. E para encerrar, vamos só lembrar dos temas que nós trabalhamos hoje. Então, nós trabalhamos com Identify the Appropriate Topics to Start a Conversation, a Small Talk. Ou seja, como vamos começar uma conversa com strangers ou com alguém que a gente conhece, como vamos cumprimentar, cultural aspects, stereotypes, and so on. We hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Melanie, thank you so much for being here with us all this time. Thank you for having me. It was a pleasure. Okay, so see you pretty soon and bye-bye. Bye-bye.